O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Castillo, ¿dónde estaba cuando caíste en desgracia? Rússia lança investigação sobre queda de avião no Mediterrâneo. Isso, essa acaba sendo assim, a notícia foi cheia, né? A semana foi cheia, foi pesado. E uma das principais notícias acabou sendo essa, do avião russo que foi abatido na Síria, porque, novamente, né? Qualquer coisa que acontece ali gera muitas tensões, gera muita apreensão. Para quem não sabe do que eu estou falando, né? A informação mais objetiva possível é: um avião russo do modelo IL-20 com 18 militares a bordo caiu na costa da Síria, no Mediterrâneo, na terça-feira. Tá? Quando eu digo caiu, não é que caiu de acidente. Ele estava no céu e foi para o chão e os integrantes morreram. Essa é a única informação objetiva que dá para dar. Tá? Tinha um avião russo e ele... Tá, aí complementando. Esse modelo de avião é um avião turbohélice da década de 1950, só que esse modelo específico, que ainda é usado, é um avião de reconhecimento e inteligência, que é um nome bonitinho de avião espião. É um avião que, se vocês digitarem no Google Imagens, por exemplo, IL-20, vocês vão ver que ele tem um monte de corcovas, um monte de protuberâncias, tem uns tubos e blá blá blá. Isso não é armamento, isso daí são radares, sensores, enfim, todo tipo de equipamento para coletar informações. E esse tipo de avião às vezes costuma ser um avião mais lento, né? Por exemplo, um turbohélice antigo, justamente para permitir você, por exemplo, ficar sobrevoando uma mesma região, né? Coletando esse tipo de informação. Em vez de você fazer... no outro extremo, você tem os aviões de reconhecimento mega rápidos, que são feitos para você pegar a informação e fugir antes que alguém te ache. E aí, ou seja, era um avião que tinha equipamentos, era um avião que tinha provavelmente alguns militares muito bem treinados dentro dele, e ele foi ao chão. O que aconteceu na terça-feira? Na terça-feira, nós tivemos, na noite de segunda-feira, melhor dizendo, né, o avião caiu na noite de segunda-feira para terça-feira. Na noite de segunda-feira, nós tivemos 4 caças israelenses atacando posições sírias na província de Latáquia, posições não necessariamente sírias, né? Posições ali, talvez do Hezbollah, talvez do Irã, enfim, atacando posições na região de Latáquia, que ali é a costa da Síria, tá? Um pouquinho ao norte ali do Líbano. Nós tínhamos aviões israelenses atacando posições nessa região. E tínhamos as defesas antiaéreas sírias reagindo. Então, o avião russo pode ter caído por algum problema. Ele pode ter caído porque foi abatido pelos aviões israelenses. Ele pode ter caído porque foi abatido pela defesa antiaérea síria, que interpretou ele como um alvo israelense, né? Porque quando você olha ali no radar, né, não é que nem em jogo de videogame, que vai estar lá escrito assim, tipo, IL-20, avião brother, não atirar. Não, vai estar tipo, ó, tem um negócio no radar ali, atira nessa coisa também. Então, assim, não se sabe ainda como ele foi ao chão. Se sabe a situação, já tivemos algumas denúncias, alguns apontar de dedos e algumas, né, conversas. A primeira questão foi: o Ministério da Defesa da Rússia responsabilizando as forças de Israel por
terem gerado a situação que proporcionou o abate. O porta-voz do Ministério de Defesa russo disse que os jatos israelenses encurralaram a aeronave russa usando-a como escudo. Tá? Então, assim, justamente isso. Olha, vamos ficar aqui perto, porque eles sabem que... os sírios sabem que aqui tem um avião russo. Então vamos ficar aqui perto, porque eles vão achar que é tudo russo, não vão atirar. Ou então, enfim, vão achar que a gente é russo também, não vai ter problema. Então, o porta-voz do Ministério, o Igor Konachenkov, disse que, escondendo-se atrás do avião russo, os pilotos israelenses o colocaram na linha de mira dos sistemas antiaéreos sírios. A ação israelense foi irresponsável e hostil, e a Rússia foi avisada do ataque com apenas 1 minuto de antecedência. O Ministério da Defesa russo diz que já localizou os destroços da aeronave, conseguiu recuperar inclusive alguns dos corpos dos seus militares e convocou o embaixador de Israel em Moscou para prestar explicações. Além disso, o Netanyahu ligou ao Putin dizendo, oferecendo suas condolências pelos militares mortos, mas dizendo que a responsabilidade é da Síria, tá? Quem abateu o avião foi a Síria. O Putin teria dito, não na frente das câmeras, teria dito ali para os seus brothers, para as pessoas mais próximas, de que foi tudo uma trágica sequência de eventos, tá? Dizendo que foi uma trágica sequência de eventos. Por quê? Porque não foi uma aeronave israelense que derrubou a nossa e não era a Síria e a Síria não queria derrubar a nossa aeronave. Ou seja, a Síria derrubou a nossa por engano, querendo derrubar o deles. Agora, o que aconteceu? O que pode acontecer como consequência disso? E isso é o mais complicado, né? Porque assim, todo mundo sempre fica, quando teve lá o caso do abate do avião turco, né, que a gente vê aqui, né, tinha gente no YouTube, por exemplo, falando que era a Terceira Guerra Mundial. Porque a Turquia, um país da OTAN, abateu um avião russo, meu Deus, tal. E a gente veio aqui na sexta-feira, explicou que entreveros entre Turquia e Rússia, eles chamam isso de terça-feira, e que não ia dar nada. E o que acabou se mostrando? Que não ia dar nada, pelo contrário. Turquia e Rússia se aproximaram e hoje a Rússia está construindo usina nuclear na Turquia, para a Turquia. Tá? Então, assim, modéstia à parte, parem de ficar ouvindo bobagem por aí. Tá? Cada um sabe alguma coisa. Então, assim, vocês não vão ouvir eu e o Matias falando sobre biologia, mas também, e aí não vai ouvir gente tosca falando do que não sabe. Mas voltando aqui. O exército israelense confirmou, admitiu que realizou um ataque contra as posições sírias em Latáquia, dizendo que atacou instalações que produziam armas destinadas a atacar Israel. E aí entra a principal consequência, que é o seguinte: é possível que os russos deem uma prensa em Israel e que Israel perca, eventualmente, a sua liberdade de ação na Síria. Lembrando que israelenses e russos tinham combinado de, olha, os dois têm liberdade, os céus são nossos, quando vocês quiserem aprontar alguma coisa, vocês vão avisar a gente. Ó, vocês avisam a gente, ó, estamos indo atacar o Hezbollah ali em tal região. Beleza, avisou, atacou. Agora, avisou 1 minuto com antecedência, causou a queda de um avião russo, a morte de militares russos, né, importantes, criando uma situação deliberadamente perigosa na argumentação russa. Então a Rússia é possível que vai dar uma prensada para rever a cooperação, né, digamos assim, né, pedindo a libertação a limitação da liberdade de ação israelense, né? Então, assim, e aí Israel, por outro lado, pode não receber isso muito bem
e dizer que, olha, não, a gente vai se dar o direito de atacar qualquer posição do Hezbollah dentro da Síria. Vão se ferrar. A gente não vai aceitar limitação nenhuma. E aí sim pode causar um azedar maior de relações, porque vamos lembrar, Netanyahu e Putin se dão bem, Israel e Rússia têm se dado bem, o ministro da defesa atual de Israel é de origem russa, né, o Lieberman, né, tem muitos ex-judeus, ex-soviéticos vivendo em Israel. O Abramovich. O Abramovich agora. Mas esse é persona não grata na Rússia. Né, e esse foi para Israel para não pagar imposto. Né? Ele não foi para Israel por algum idealismo, ele foi para não pagar imposto. E ele tem origem judaica também. Sim, né? Ele é judeu. Ele podia pedir a cidadania israelense assim que ele quisesse. Assim que lhe fosse conveniente do ponto de vista fiscal. Né? Então, assim, a principal questão vai ser essa. Vai ser se a Rússia vai querer prensar Israel para limitar a sua operação aérea e como Israel vai aceitar isso. Porque Israel pode virar e falar, não, olha, nossa segurança nacional, nossa existência depende da gente conseguir prensar o Líbano. Prensar o Hezbollah, prensar o Irã dentro da Síria. A gente não vai aceitar nada. O Bashar al-Assad mandou uma carta ao Putin dizendo que expressava suas condolências e que a morte dos russos foi resultado da arrogância israelense, tá? Então, assim, vai ficar um cenário um pouco nebuloso nos céus sírios aí nos próximos dias, tá? O ministro da Defesa de Israel, o Avigdor Lieberman, por sua vez, disse que a culpa é da Síria, disse que foi um trágico acidente, uma questão trágica da morte das pessoas e tudo mais, mas que a culpa é da Síria e ponto final. Então vai ficar assim, a Síria jogando a culpa em Israel jogando a culpa na Síria e a Rússia tentando, assim, a Rússia vai estar ali que nem um diretor de escola, entendeu? Falando, olha, não, peraí, cada um tem culpa e você não vai entrar mais aqui na turminha dele e tal. Então, essa vai ser a grande complicação. Como vai ser o debate entre Rússia e Israel sobre a presença israelense, as operações israelenses nos céus sírios, tá? Essa é a grande questão. Agora, meu caro Matias, ainda na Síria, nós temos duas notícias interessantes, melhor dizendo. Uma importante, sem dúvida, a outra interessante. A importante é, na segunda-feira, dia 17, rolou um date em Sochi entre o Vladimir Putin e o Erdogan. Né? Para os nossos novos ouvintes, Erdogan é como chamamos o presidente da Turquia, o Recep Erdogan. Por motivos de fisionomia. Por motivos de fisionomia e de querer prender as pessoas. Não, e também por ele não gostar. E por ele não... Exatamente. Porque apelido pega quando a pessoa não gosta. E quando ele tenta prender quem criou o negócio. Se ele tivesse aceitado numa boa, aí não tinha problema. Entendeu? Então, assim, lembrando que na China tem o ursinho Puff. Tá? Não vamos esquecer disso, não. Que também censura quem faz montagem com a cara dele sendo o ursinho Puff. Matias, você não, né? Você gosta mais de viajar pela América Latina, você tem algumas regiões que você gostaria de viajar por aqui. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você começou a ficar com medo de fazer alguma viagem internacional com o nosso programa? Olha... De algum agente chinês ou turco? A Turquia é um lugar que eu gostaria muito de conhecer, mas eu vou esperar, acho que, trocar a presidência. Entendi. Se você for para a Turquia, você viajaria com a camisa do Senhor dos Anéis? Nem se eu te desse? Nem a pau. Ok. Mas, voltando aqui, nós tivemos esse encontro entre o Putin e Erdogan, na segunda-feira, em Sochi. Discutiram a questão da província de Idlib. A província de Idlib é o último grande bastião da oposição síria. O regime sírio, com apoio russo, quer passar o trator ali, né? Quer expulsar a oposição de vez, quer retomar o seu território. A Turquia não quer isso, primeiro porque apoia essa oposição, segundo porque também não quer ali, né? Fica ali perto da sua fronteira. Então eles sentaram, conversaram e discutiram formas de minimizar os riscos à população civil e decidiram então
por uma espécie de zona desmilitarizada conjunta em Idlib. Tá? Então, qual vai ser a questão? Ao longo da linha de contato entre a oposição e as forças do governo sírio, estarão proibidas quaisquer atividades militares. Grupos militantes que continuarem seus ataques poderão sofrer represálias e vão criar ali uma faixa de 15 a 20 quilômetros de distância a partir do dia 15 de outubro, disse o Putin numa conferência de imprensa ao lado do Erdogan, tá? E dizendo que essa situação será tema de futuras consultas, futuras novas consultas, tá? Essa zona desmilitarizada será patrulhada por unidades militares policiais russas e unidades do exército turco, tá? E colocaram que a ideia é permitir a evacuação nesse período da população civil, diminuindo os riscos para os habitantes da cidade, tá? Não haverá alguma grande ofensiva. O Erdogan disse que tudo isso foi feito para prevenir uma crise humanitária em Idlib e o chanceler do Irã, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que esse acordo ajuda a evitar um banho de sangue, né? Lembrando que Irã faz parte ali do grupo de Astana, né? Com Turquia e Rússia, e antes da cúpula ele viajou a Damasco, onde ele viajou a Damasco, Ankara, e conversou por telefone com o Vladimir Putin. Então, agora, isso quer dizer que essa situação vai ficar indefinida? Isso quer dizer que isso daí vai durar para sempre, né? Que vai ficar essa zona desmilitarizada, alguma coisa assim? Muito provavelmente não. Na verdade, isso daí acaba, no fim das contas, beneficiando muito, especialmente a Síria, mas em segundo lugar a Turquia. Por quê? Porque a Turquia vai ter tempo ali para retirar eventuais provas, né, de algum envolvimento suspeito ali da região, vai poder garantir os seus interesses. A Síria vai falar, olha, a gente deu tempo para os civis serem evacuados. A Síria vai ter tempo, inclusive, para mobilizar mais das suas forças para essa eventual ofensiva em Idlib, que uma hora vai acontecer, tá? Não tem, não há dúvidas de que uma hora essa ofensiva vai acontecer. Essa ofensiva foi adiada para evitar perdas civis. E a notícia, né, interessante aqui foi de que os russos denunciaram que detectaram lançamentos de mísseis a partir de uma fragata francesa em águas do Mediterrâneo, tá? Dizendo que os franceses dispararam mísseis durante aquele ataque israelense, né? Não chegaram a dizer que os franceses foram os responsáveis pelo abate do avião russo, mas que participaram desse ataque, né, contra posições dentro da Síria. Ou seja, aí a França, né, disfarçou, tal, bababá, disse que não confirma nem nega e etc. Então, sobre a Síria é isso. Cruzando a fronteira para o Líbano, o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, fez um pronunciamento via vídeo num comício em Beirute, dizendo que o Hezbollah, não importa o que os israelenses tentem fazer, o grupo agora tem mísseis de precisão para serem usados contra o inimigo sionista. Tá? Foram palavras dele. Ele não forneceu nenhuma evidência da posse desse tipo de equipamento, né? Porém, esse é curioso porque, assim, ao falar isso, ele justifica os ataques israelenses na Síria. Porque o Israel vira e fala, não, a gente está atacando a Síria porque a gente não quer que o Irã forneça armas de alta tecnologia para o Hezbollah. Aí o cara vai lá, aparece num vídeo gigante, numa tela gigante, falando, olha, dane-se Israel, nós temos foguetes de alta precisão. Agora Israel vai fazer o quê? Vai falar, olha, assumiu o que tem, vou atacar de novo, vou atacar mais ainda. Então isso acaba juntando com a primeira notícia de como vão ser os céus da Síria daqui para frente, as ações militares nos céus da Síria. O enviado especial dos Estados Unidos para o Irã, o Brian Hook,
disse que o governo dos Estados Unidos está disposto a assinar um novo acordo com o Irã, desde que ele abranja simultaneamente o programa nuclear e o programa de mísseis do Irã. Tá? Lembrando que uma das críticas ao acordo nuclear anterior, que os Estados Unidos saiu, é de que ele abrangia apenas o programa nuclear, ele não abrangia o programa de mísseis iraniano, né? Então vamos ver se vai rolar um encontro durante a Assembleia Geral da ONU, que a gente comentou anteriormente. A Alemanha aprovou venda de armas para a Arábia Saudita, porém, todavia, entretanto, dizendo que vão manter um controle desse inventário e que essas armas não podem ser usadas para a guerra do Iêmen, guerra no Iêmen. Acho difícil como é que eles vão fazer esse controle, mas, né, aquela coisa, grana é grana, e se tem um país que está comprando arma no mundo inteiro, é a Arábia Saudita, tá? Os Estados Unidos ficam falando do Irã todo dia, mas o país que está armado até os dentes ali na região é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita hoje é uma ameaça para Israel, inclusive. Se a Arábia Saudita resolver encrespar com Israel, a Arábia Saudita é o único país que é uma ameaça para Israel. Porque está ali do lado, porque tem tropas muito bem equipadas, tem mísseis balísticos de origem chinesa, tem armas químicas e ninguém fala nada. E conta com essa mão na cabeça da maior potência mundial. Isso, né? Que, né? Um absolutismo em que você... Enfim, né? Todo mundo já sabe aqui nossos comentários sobre a Arábia Saudita. E pra gente fechar, uma notícia que muita gente deve ter olhado, achou, sei lá, deu uma risadinha na manchete e passou em diante, mas só para contextualizar um pouquinho a importância dessa notícia, tá? Que é o seguinte: a manchete foi: Tribunal egípcio sustenta a decisão de demitir policiais que usem barba. E aí você olha e fala, nossa, que esquisito, né? Que engraçado. Dane-se, vou continuar aqui, próxima notícia. Mas por quê? Né? Porque assim, o Ministério do Interior do Egito havia tomado a decisão de demitir quaisquer policiais que usem barba. E aí o Tribunal do Cairo apoiou essa decisão porque os policiais demitidos tinham pedido restituição do cargo, dizendo que eles foram demitidos de forma injusta. E qual é a questão da barba? É que o Egito, as Forças Armadas egípcias, as Forças de Segurança egípcias, tem como principal inimigo ideológico e corrente o islamismo radical. Eu digo aqui islamismo no sentido da doutrina política, não da religião. A religião é Islã. E ao adotar, né, esse cenário egípcio entre secularistas e religiosos, entre os militares e a Irmandade Muçulmana, você usar a barba ostensivamente é sempre visto como um sinal de que você puxa mais para o lado da religião, né? Porque o Islã determina que os homens tenham barba. Então, cultivem a barba. Então, o policial barbudo era visto como o cara que pode virar casaca, entendeu? O cara que é próximo da Irmandade Muçulmana. E o cara que não é tão apegado assim, ele vai raspar a barba sem problema. Então você vetar policiais com barba é, na verdade, uma maneira de você fazer um expurgo ideológico nas forças de segurança. Não tem nada a ver com estética. Algo similar ao Talibã. Sim. Que qualquer homem sem barba era um suspeito em potencial. Exatamente. Né? Então, assim, você proibir a barba não tem nada a ver com estética ou com disciplina militar. Tem a ver com um expurgo ideológico. Tá? Então, só explicando essa notícia para a gente fechar aqui esse nosso passeio pelo Oriente Médio.